Boa tarde! Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e tenho a honra de receber hoje aqui, virtualmente, em um formato diferente, Jader Rocha, que é narrador esportivo dos canais Globo. Seja muito bem-vindo, Jader. Tudo bem, Alê? Prazer conversar com você, prazer conversar com o pessoal do Ubra Connect. Uma alegria, um privilégio de poder retornar a essa universidade aí que eu tenho um carinho enorme, né? Por tudo aquilo que ela representa na minha vida, na minha formação acadêmica. Fico muito feliz de ter essa conversa contigo aqui e fiquei bem feliz em saber, né, que se formou aqui na Ubra. Então, quero começar essa conversa conhecendo como que iniciou essa tua trajetória ali, a tua escolha, primeiramente, pelo jornalismo? Veio da Eu acho. infância ou É, foi uma coisa mais durante. Não, eu acho que vem muito de infância, assim, também, né? Claro que sempre com o sonho de ter sido jogador de futebol, aquele negócio que é meio que tradicional, assim, para qualquer menino, né? Mas eu sempre tive um fascínio por rádio, né, e eu era muito pequeno, assim, lembro de ter meus 4, 5 anos e ouvia rádio muito com meu pai, porque meu pai sempre foi um consumidor muito ávido, né, de rádio, então ele sempre ouvia as transmissões de futebol e eu ficava encantado, como é que aquele aparelhinho, né, podia emitir algo tão poderoso assim. E eu ficava viajando naquelas narrações e tal, os grandes ídolos que eu tive da minha da minha trajetória, assim, que puderam me moldar nesse sentido, que puderam trazer isso em mim também, né. Como é que eles conseguiam contar o jogo de futebol, fazendo com que a gente viajasse, né, porque a gente não tinha imagem, então era no desenho que eles contavam pra gente que isso se transformava na minha cabeça, e a partir dali eu comecei a desenvolver essa vontade de querer fazer, narrava meus jogos de futebol de botão, gravava esses jogos, porque meu pai tinha um gravadorzinho pequeno assim, né, fita cassete, aí eu ia lá e surrupiava do lado da cama onde ele guardava assim e levava para dentro do meu quarto para gravar os meus jogos, então desde os meus 7, 8 anos já fazia isso e fui desenvolvendo essa paixão e depois, a partir da entrada da faculdade, da universidade, aí é que eu consegui mesmo deslanchar, me desenvolver felizmente, né. Que legal! Veio então realmente lá da infância, imagina 7 É, anos. é. E que legal que tu conseguiu seguir teu sonho, né, tem muita gente que acaba desistindo, mudando, então tu persistiu ali, decidiu fazer jornalismo. E como que foi o teu início ali na Ubra, tuas experiências aqui, como estudante, como que foi essa época para ti? Eu primeiro de tudo foi uma grande surpresa, assim, eu fiquei desde o dia que eu entrei, eu fiquei sempre muito, como é que eu posso dizer assim, impactado, né, porque o meu final de escola não foi um final muito tranquilo, né, eu tive alguma dificuldade para encerrar o meu ensino médio, na época segundo grau, e no momento que eu conquistei uma vaga na universidade, aí na Ubra, parece que as coisas se modificaram, assim, sabe, eu tive uma alegria imensa e a certeza de que eu estava entrando para poder mudar a minha vida, assim, talvez. E era muito difícil, porque eu morava na zona norte de Porto Alegre, né, eu sou de Porto Alegre, morava na zona norte, então tinha dificuldade de me locomover até aí, transporte público, aquele monte de perrengue, de desafio que todo mundo passa. Não fui o primeiro, nem você, e nem fui o último, certamente disso. E estudava de manhã, estudava à noite, mas era uma dedicação, assim, muito grande que eu coloquei em cima para poder exatamente entender o que que era o jornalismo. E já no meu primeiro mês de faculdade eu consegui meu primeiro estágio, graças ao que a Ubra oferecia para a gente na época também, né. Acho que eu sou de uma das primeiras turmas de jornalismo da Ubra, eu entrei na faculdade no verão de 95, minha primeira aula foi ali por março de 95, então se a minha turma não foi a quarta, a quinta, tá perto disso, assim, né, porque surge no início dos anos 90 o jornalismo na Ubra, então eu tenho muita alegria de também fazer parte de um dos princípios de turmas de jornalismo aí da universidade. Que legal. E também foi colega ali do Ramiro Ruschel, né, foi ele que me Sim, indicou, inclusive me passou o teu contato. legal. Então, Grande figura, grande profissional, grande profissional. A gente se encontrou mais, acho que para o final, do meio para o fim da faculdade. Eu entrei antes do Ramiro, mas depois ele já vinha também com
Ele é um cara muito esperto, né, sempre foi muito inteligente, assim, sempre foi muito interessado e tal. Não à toa tá aí, né, hoje brilhando na carreira, botando para frente aquilo tudo que ele também já tinha como potencial enquanto era um adolescente. Aliás, nós éramos, né, adolescentes ainda assim e tal. Sim. Então, assim, aqui na Ubra tu teve então esse espaço para desenvolver, digamos, esses primeiros passos da vida de um jornalista, né, como Sim. hã, Eu pode falar, desculpa. Não, diga, por favor, complemente. Não, eu queria entender se na época já tinha laboratórios, enfim, como que era esse aprendizado na época? Sim. Por exemplo, como eu disse, né, no primeiro semestre é ainda tudo muito teórico, né, e naquela época o currículo do curso de comunicação ele era meio que, não sei como é que funciona hoje, mas eu imagino que esteja muito próximo disso, né. Nós tínhamos o jornalismo, publicidade e relações públicas, né, dos 3 Sim, serviços de são comunicação. 3 cursos que Perfeito. ficam ligados. Relacionados, né. E até o terceiro semestre nós íamos juntos, né, os 3 cursos. Então, obrigatoriamente a gente passava pelas mesmas matérias, e a partir do quarto semestre é que houve a divisão, cada um para o seu lado. E eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre fui muito de não ficar parado, né, e aí já no primeiro semestre, ainda mesmo com as cadeiras básicas, aquelas obrigatórias, né, para poder, cumprir esse currículo no primeiro semestre, eu já fui atrás do meu primeiro estágio, consegui uma vaga na Radiovisão aí de Canoas, e foi lá que, a partir dessa chance, eu comecei a entender como é que funcionava na prática o jornalismo e evidentemente que depois aí com, o desenrolar do curso, com o avanço do curso, as coisas foram melhorando, porque daí sim, se abria a possibilidade de fazer oficinas, fiz oficina de rádio, oficina de televisão, laboratórios, né, escrita, texto para jornal, que naquela época, enfim, era um jornalismo impresso, ainda estava, bastante forte, bastante em evidência, né, então a gente aprendia a editar matérias para jornal, editar capas, né, então foi oferecida essa gama toda de possibilidades para a gente enquanto alunos e, claro, cabia a nós alunos explorarmos esse mundo que a Ubra trazia para a gente. E eu, felizmente, tive a oportunidade de fazer algumas dessas oficinas assim que me ajudaram bastante depois na vida já profissional mesmo, né. Sim. E na época eu não sei se já tinha desenvolvido muito bem aqui a parte da TV, da rádio, da Ubra, mas hoje em dia é um laboratório incrível para os alunos que estão aqui, né, conosco e os que estão chegando, enfim, formando profissionais, assim, que conseguem ter o melhor da tecnologia aqui na Ubra TV e na Rádio 107.1. Então, é legal ver essa trajetória, né, lá de quando se iniciou toda essa o curso, né, e foi se fortalecendo ao longo do tempo. E, no nos teus estágios ali que tu foi testando, foi vendo de fato a profissão na prática, tu já criou uma preferência por TV, por rádio ou sempre, já veio da tua infância a questão do rádio, né, daquela Sim. discriminação, da visualização. Sempre teve essa preferência ou pensou mais na TV também, que te encantou, como que foi? Assim, o rádio sempre marcou, né, o rádio era a minha grande obsessão, e aí na entrada na Radiovisão isso só se comprovou, né. Mesmo que o meu estágio tenha durado só 30 dias, eu não passei de um mês lá, até por problemas que a rádio estava enfrentando na época e tal, e não pôde dar seguimento. Mas eu não desisti, aí eu fui tirar o meu registro de radialista, né, fiz meu curso de radialista na FEPLAN, e ali que as portas do jornalismo esportivo se abriram, porque eu tive a chance de começar a me desenvolver como narrador também no curso, né, Ah, porque havia a possibilidade do curso de radialista, porque existia um segmento para locução esportiva, né, com um profissional que a escola lá contratou na época para aprimorar quem tivesse essa vontade de ser narrador. E aí eu também me destaquei, né, no curso, narrando alguns jogos lá dentro do curso. A gente ia muito para o estádio do São José, lá para o Paço da Areia, para gravar jogos do Zequinha naquela oportunidade. Então nós simulávamos uma transmissão ao vivo, né. Na verdade era tudo gravado para que depois no curso o professor pudesse nos dar dicas e depois, claro, moldando cada um, né.
Então a gente trabalhava como se fizesse uma transmissão ao vivo, só que na verdade era gravado esse material e a gente trabalhava em cima durante a semana no curso. E aí eu fui para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, do Grupo Sinos, também fiz de tudo um pouco lá, desde transmissões esportivas até apresentação de programas de política, transmissão do carnaval, por exemplo. Fui repórter de carnaval de Campo Bom, para você ter uma ideia, sem nunca ter passado perto de um sambódromo, de uma avenida, né, com samba e tudo mais. Teve E experiências também diversificadas, né? foi. E um começo que, por isso que eu acho que foi me dando essa bagagem, né? Eu era muito novo na época, eu tinha 18, 19, 20 anos no máximo, e já tinha passado por algumas dessas aí. E depois que eu saí da Rádio ABC, eu foquei no meu estudo, né? Porque eu me decepcionei um pouco por conta do curto período que eu trabalhei nessas duas rádios, né? Eu queria entender o que estava acontecendo, se era isso mesmo, se eu não tinha o dom para isso, se é que as coisas, né, não estavam funcionando. E aí eu fiquei mergulhado muito dentro da Ubra, assim, num período, porque eu estudava pela manhã, e aí à tarde eu ficava fazendo a oficina de TV, né? E sempre matutando coisas, assim, buscando alternativas e tal para me aperfeiçoar. Fazia oficina de rádio ao mesmo tempo, né? Me desenvolvendo cada vez mais. Tive o privilégio de ser, ao lado de um grande amigo meu da faculdade na época, o Vinícius Carvalho, o criador do programa chamado Jogada de Craque. E quem é aluno mais antigo da Ubra certamente vai se lembrar, porque a gente editava os programas todos dentro do único estúdio que havia de televisão aí, né? E era disponível para gravação dos alunos, para entrevista de quem quer que fosse, tudo era direcionado para dentro desse estúdio. E lá dentro desse estúdio eu lembro que a gente criou, a gente executou a vinheta de abertura, inclusive era até meio parecida com a abertura da novela Rei do Gado, também que é mais velhinho vai lembrar, em que o Antônio Fagundes se transformava num cara dourado, assim, a gente meio que criou algo parecido, só que com cenas de esporte, e tudo foi editado dentro desse estúdio aí, o que hoje a gente consegue fazer em uma hora, sei lá, se tanto, a gente levou não sei quantos dias para editar, para deixar do nosso jeito, com a nossa cara, com o nosso Tem esse roteiro. arquivo aí? Tu tens? Eu não tenho, infelizmente eu não tenho. Pena, Eu senão eu tinha, ia eu pedir para recebi, colocar ali na edição. então, eu recebi um arquivo uma vez, eu acho que eu tenho ele guardado, mas eu não sei sinceramente onde, de uma edição desse programa, inclusive com a abertura e tudo. Um dia eu vou ver se eu coloco nas minhas redes sociais, Olha isso. unindo aí a vinheta e tal. Seria bem legal. Mas tive muita força de professores, e em especial o professor Luiz Arthur Ferrareto, que foi um grande cara que me incentivou, um monstro no rádio e um senhor jornalista que deu muita força para que eu pudesse desenvolver também aquilo que eu entendia que eu tinha de talento. Ele foi um facilitador, professor Astomiro Romais também, devo muito a ele. Até hoje eu tenho um carinho enorme, né, por essa figura tão querida aí que também me ajudou demais a crescer, não só como aluno, mas também entender os desafios da nossa profissão, né? Sim. É muito legal ter essas referências, né, na profissão ali, em pessoas próximas que nos trazem toda essa bagagem ali e abrem os horizontes, né. Então, Verdade. é muito legal. Bom, o nosso papo ele tá muito legal, mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já já a gente volta para saber mais sobre a trajetória de Jader Rocha. Estamos de volta com o Ubra Connect e conhecendo um pouco mais da trajetória do Jader Rocha, narrador esportivo dos canais Globo, que estudou aqui na Ubra, né? Teve sua formação aqui na faculdade da Ubra. Jader, teve lá no início nessa tua trajetória como estudante aí, participou de um concurso, né? Acho que é concurso, Novos Talentos do rádio. Como que foi aí essa experiência inicial? Foi a porta de entrada, né, no grupo RBS, porque era na verdade é um curso, né, que a RBS promoveu à época para descobrir novos talentos do rádio. Então eu tive a felicidade de ser um dos 5 selecionados, diante de mais de 600 inscritos na época, assim. E ali eu tive a chance de entrar no curso e tenho a felicidade de dizer que aprendi muito nos 3 meses em que eu passei lá pelas rádios
do grupo, né? Todas as FMs na época, Atlântida, Cidade, Gaúcha, 102, na própria Rádio Farroupilha, a gente aprendeu muito. Mandar um beijo também para Denise Cruz, que foi minha colega no Novos Talentos e que segue firme e forte, hoje sendo uma das grandes locutoras de FM que a gente tem aí no Rio Grande do Sul. Ela está na 102 lá. Um beijão para Denise aí. É, muito legal. Depois dali, assim, resumindo a minha vida, eu saio, vou para a Rádio Gaúcha, né? Em janeiro de 97 eu entro na Gaúcha. No mesmo ano, eu entrei como auxiliar de produção do Chamada Geral, então era jornalismo geral. Dali eu passo para o esporte, estreio no esporte em agosto de 97. E em 98 eu sou contratado, né? Até então eu era estagiário, daí sou contratado, porque tive proposta para sair da Gaúcha e acabei ficando. E ali pude me desenvolver também como narrador, como produtor, apresentador, fiz de tudo um pouco. Em 99 surgiram as primeiras oportunidades para narrar em televisão. A Gaúcha me emprestava para a TV Com na época, né, para fazer os jogos da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E aí no início de 2000 é que a TV entra definitivamente na minha vida com o convite para trocar a rádio pela RBS TV e pela TV Com, né? E foi algo que eu não esperava, não imaginava sinceramente que pudesse acontecer, mas que transformou de fato a minha carreira e me colocou no rumo certo, talvez, né? Porque ali as coisas surgiram definitivamente. Já são aí 25 anos agora de televisão e narrando na RBS TV, na TV Com, depois já para o Sport TV, para o Premiere, ali em 2001, e alimentando o sonho. Um dia, quem sabe, de narrar Copa do Mundo, Olimpíada, que era o meu grande desejo desde os tempos em que eu narrava meus jogos de botão lá na infância. E a partir dessa... Foram realizados, né? Exato. Então, a partir dali eu pensei, é a chance. E essa chance, graças a Deus, finalmente aconteceu, né? Sim, e também como que foi a tua transição de estado, né? Porque em 2012 foi para Sport TV no Rio de Janeiro. Como que É. foi para ti essa mudança? Desafiador. Grande, porque não era só eu, né? Minha esposa, meus filhos, todo mundo estruturado, todo mundo de Porto Alegre, né? As coisas bem direcionadas, mas aí tem um desafio maior, uma oportunidade que se abriu e eu não ia deixar passar. E a minha família, graças a Deus, abraçou o projeto, a ideia, tá todo mundo muito feliz, muito bem adaptado aqui. Já vamos para 14 anos morando aqui. E ali foi mesmo que as coisas se desenvolveram e se abriram para mim, né? Porque eu tive a chance de narrar a Copa do Mundo, de narrar a Olimpíada, outras grandes competições como a Eurocopa, vários campeonatos de diversas modalidades. Assim, eu pude explorar esse meu outro lado, né? Também, não só ficando no futebol e no vôlei, que eram os dois principais esportes que eu narrei aí no Rio Grande do Sul, mas outras portas que se abriram e que foram fundamentais aí para o meu desenvolvimento e que segue acontecendo até hoje, né? Felizmente. Sim. E como que e essa conta para mim um pouco mais dessas experiências aí, narrando Copas do Mundo, Eurocopas, as mais recentes. É, é que na verdade, assim, eu acho que não tem um ou outro jogo que a gente possa. Claro que vai aparecer sempre, mas eu costumo dizer que o primeiro de todos ele é sempre muito, muito importante. Assim, o meu primeiro jogo que eu narrei é. A primeira Copa que eu narrei foi a de 2014, né? Embora tenha trabalhado em outras, desde a de 98, mas aí primeiro na Gaúcha, depois na TV Com, em alguns programas e tal, mas narrar a Copa do Mundo mesmo foi em 2014 e era uma Copa no nosso país, né? Sabe-se lá quando é que vai ter outra Copa do Mundo por aqui? Eu fui um dos narradores do Sport TV naquela oportunidade. Então a primeira vez que eu pisei no estádio, que foi para narrar Japão e Costa do Marfim, na Arena Pernambuco, lá em Recife, poxa vida, aquilo ali me trouxe uma emoção muito grande. Ali eu vi que aquele sonho de menino estava se transformando numa realidade bem bacana e esse jogo me marcou. A Olimpíada, poxa vida, primeira final olímpica que eu narrei, que foi do vôlei de praia feminino em 2016 aqui no Rio de Janeiro, também aqui na nossa casa, né? Mesmo que a dupla do Brasil tenha perdido a medalha de ouro, uma final olímpica, e depois o Isaquias sendo campeão olímpico em Tóquio e a prata dele no ano passado em Paris também são coisas que eu levo com muito carinho no meu coração. São experiências únicas, assim, que só quem vive, só quem passa por isso pode atestar, assim, que é tão impactante esse negócio. E as Eurocopas?
Eurocopas também, seleções grandes. Viajei para Paris para a Eurocopa de 2016, ficamos 40 dias lá. E eu, mais do que narrar, eu também tive a experiência de ser apresentador do programa Seleção Sport TV, e ele era feito no nosso Glass Studio, no pé da Torre Eiffel, um cenário inspirador, assim, só acrescentando coisas legais ao currículo e uma experiência única, né, de estar convivendo no meio de grandes astros do futebol mundial, de grandes jornalistas do mundo também. Isso é significativo, isso é emocionante. Fez amizades, assim, com personalidades aí do esporte? Ao longo desse período todo, É. eu sou muito feliz hoje de ter, por exemplo, grandes nomes do esporte, né, que tanto fizeram pelo nosso país. Hoje eu tenho essas pessoas como, além de ídolos, eu tenho como colegas de trabalho e alguns como amigos, né? São vários desses, assim, o Nauber, poxa, capitão da seleção brasileira, campeã olímpica em 2004. Nauber é um amigão querido que eu tenho, tanto que a gente brinca nas transmissões dos Super Gêmeos, né? Pela semelhança da careca, do óculos e tal, a gente criou essa parceria. Fabi, Paula Pequeno, poxa, quantos e quantos eu tenho aí, um carinho, Marcelinho, que até bem pouco tempo atrás, Marcelinho Machado do basquete. No futebol nem se fala, né? Porque a gente está todo dia lidando com jogadores que escreveram seu nome nos seus clubes, alguns em seleção brasileira, jogando Copas do Mundo, e que também convivem diariamente com a gente como se a gente conhecesse há 200 anos, assim, no dia a dia, né? E, na verdade, a gente conhece, só que do outro lado, né? Ele sendo profissional, atleta, e a gente como jornalista. Mas hoje tudo do mesmo lado, assim, é muito bacana. E apesar de toda essa vivência, esse costume, né? Agora já com muitos anos de experiência, né, na área, dá um friozinho na barriga antes de grandes transmissões, ou isso já passou? Não. Se não der esse friozinho na barriga, eu acho que eu vou entender que a minha hora, ó, já deu, preciso parar. Eu espero que isso demore ainda a acontecer, inclusive. Eu acho que é natural, né? Todo mundo. A gente acha que a pessoa, né, os profissionais vão dizer, não, eu já tirei de letra. Claro, tira de letra, mas as emoções são humanas, né? A gente não tem como. São alertas, sistemas ali do sistema nervoso, né? Que Com tem certeza, esses com alertas. E certeza. a gente quer sempre dar o melhor, então fica aquela pressão, né? Pra dar Então, tudo você está escalado, por exemplo, uma Copa do Mundo, aí vai fazer o teu primeiro jogo. Você sabe do tamanho da responsabilidade que tem, né, daquilo que vai causar de impacto nas pessoas que vão te assistir. Como é que você não vai ter um frio na barriga? Eu me emociono com certeza, esperando a oportunidade, esperando aquele jogo e tal, eu fico naquela euforia de querer fazer, e quando vai entrar no ar, nessas situações assim, você fica naturalmente com aquele friozinho, com aquela expectativa boa. Não tem como não ficar. E qual que é o conselho que tu daria para quem está iniciando no jornalismo, que sonha em ser narrador, ou enfim, está pensando em seguir esse caminho? Primeiro de tudo é não desistir, né? Porque não é uma carreira que ela se desenvolva de uma maneira muito simples e fácil. Você vai ter situações em que o não, ele vai bater na tua porta e isso pode enfraquecer, isso pode desanimar. Eu recebi muitos nãos, né? Eu recebi essas negativas e nem por isso deixei de acreditar. Então, se você imagina que tem potencial, se você tem o sonho, assim como eu tive, de poder chegar num estágio da carreira em que você acredita que é possível, tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que acreditar e, acima de tudo, entender. Porque hoje o mercado está muito diversificado, né? Bem diferente da época em que eu comecei, mas hoje em dia existem uma possibilidades ainda maiores e diversas, então é um mercado muito amplo e que pode receber as pessoas talentosas, sim. Mas é preciso acreditar. Não pode ficar estacionado e parar e achar que as coisas vão cair do céu. Não cai. Sim, tem que ir atrás. E nós mesmos somos os nossos maiores motivadores ou sabotadores. Então, para qualquer sonho que a gente venha vá seguir, acredito que isso funcione muito, né? Com De certeza. determinação, da constância, de não desistir. Isso. Coragem. Hum. Coragem e autoconfiança. Porque ninguém nasce sabendo, então tem que ir criando a experiência, né? Então não ter se aprimorando, tá? Não ter medo de errar
E aproveitar as oportunidades, né? Como tu me contou aqui, tiveram várias que foram surgindo ali para ti, tu soube aproveitar muito isso, então. Né? Não, e mesmo não sendo fácil, mas assim, você vai bater a cabeça na parede, vai fazer uma ou outra besteira, vai errar, é natural, mas esses erros vão te levando a ter mais bagagem, mais cancha, mais experiência. Com certeza. E então, assim, o nosso tempo ele tá acabando agora, mas eu já deixo assim o convite para ti quando vier aqui. Para quem não sabe, né? A gente comentou aqui que o Jader foi pro Rio de Janeiro, mora lá. Ele tá falando diretamente da cidade maravilhosa. E eu não sei, na verdade, né, o estado. Bom, tá no... Eu moro no Rio, na cidade do Rio. Ah, então acertei, então acertei. Acertou, Não acertou. é, cidade maravilhosa mesmo. E então fica o convite para quando vier aqui no Sul, vir participar aqui, conhecer como tudo que mudou aqui na Ubra TV, todas as novidades, e vir participar presencialmente com a gente aqui de outros episódios do Ubra Connect. Irei com o maior prazer, imagino que esteja bastante modificada, afinal de contas, eu entrei na Ubra em 95, saí daí. Aliás, isso é até uma curiosidade, me veio na cabeça agora, porque é bacana de estar voltando a falar com o pessoal da Ubra, porque janeiro agora, dia 19 de janeiro, eu completo 25 anos da minha formatura, né? Que legal, olha Então, aí. Parabéns. foi. Obrigado, obrigado. 19 de janeiro de 2001. Eu tive um pequeno período em que eu tive que interromper meu curso, né? Eu tranquei meu curso um ano porque eu viajava muito pela Gaúcha, né? Trabalhando. E aí, quando eu retomei, é que eu pude concluir as matérias que faltavam, mais o meu trabalho de conclusão naquela oportunidade. Por isso que eu fiquei um pouquinho para trás, assim. Me formei em 19 de janeiro de 2001, fazem 25 Tudo anos. certo. Tudo certo. Mais que Graças a certo. Deus. Parabéns pela tua oratória, pelo teu talento, né, nato, que foi aprimorado aí com estudos, enfim, tudo mais. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. E agradeço a quem nos acompanhou aqui também. E até a próxima.